Bem-vindo ao nosso Voxcast, é muito bom ter você com a gente, bom ter você aqui em mais um episódio para a gente falar sobre comunicação e oratória. Aliás, como anda a sua? Vamos conversar sobre comunicação e oratória hoje com quem vivenciou essa experiência dentro do ambiente Vox2U, especialmente aqui em Belém do Pará, na nossa unidade em São Brás. Recebo com alegria a Roseli Ferrão, nossa aluna do curso pós. Nós estamos concluindo essa jornada e é uma alegria ter você aqui, Roseli. Bem-vinda. Boa noite, Greg. O prazer é imenso meu poder participar e poder contribuir também um pouquinho sobre a minha trajetória na Vox, como foi que impactou isso na minha vida. Então, é um prazer imenso poder estar aqui com você nessa noite de hoje. Para a gente começar, Roseli, eu pergunto para você, o que levou você até a Vox2U? A gente sabe que existem N demandas, N interesses, N motivos pelos quais a gente acaba procurando um curso de oratória para a gente se desenvolver. Mas você, o que te levou a procurar a Vox2U? Greg, eu sempre fui movida pela emoção com relação à comunicação. Então, isso era algo que me incomodava. Porque não é apenas você falar bonito, não é você transmitir uma mensagem, mas é a maneira como você transmite. E eu precisava passar por esse processo, porque eu sentia essa necessidade de realmente impactar com a mensagem. E na Vox eu encontrei isso. Uma pergunta, talvez, que virou a chave na minha vida foi exatamente qual é a mensagem que a gente precisa levar. Não é o cargo que você ocupa, não é a profissão que você tem, mas a mensagem que você leva quando você entra em um ambiente. E isso me fez ver que a comunicação ela está entrelaçada nisso. Muito bom, muito bom. E você trabalha com o que, Roseli? Qual que é a sua profissão? Conta um pouco para a gente também do seu dia a dia. Perfeito. Eu sou contadora, já trabalho há 30 anos nessa área e também exerço a questão das palestras quando é necessário dentro da minha profissão. E atualmente eu também sou facilitadora desse curso maravilhoso que é a Vox2U e que me abriu assim um leque de oportunidades de expandir e de me aperfeiçoar na comunicação. Que legal, que legal. Bem, começando, você trouxe 2 pontos aqui, o teu dia a dia profissional ali como contadora e como facilitadora também. Exato. E eu quero aproveitar para falar dos dois, começando pela tua profissão como contadora. O que mudou, Roseli, na tua comunicação, no teu dia a dia, em relação ao que você aprendeu na Vox2U? O que você conseguiu levar e aplicar para o teu dia a dia? Correto. Greg, eu sempre trabalhei na liderança de pessoas e impactar também isso, a transformação da forma como a gente lidera, da forma como a gente se comunica, porque um bom líder não é apenas aquele que faz com que a equipe ali produza ou então busque resultados. Ele precisa realmente transformar e se comunicar, porque se ele não souber se comunicar, ele vai liderar apenas em busca de resultados. E se ele souber transformar essa liderança através da sua comunicação, ele vai criar na sua equipe o sentimento de pertença. Então, eu sempre trabalhei na parte de liderança, na parte com a minha equipe de contabilidade. Mas eu sentia que fazia alguma coisa, precisava ser completa. Era como se faltasse ali a cerejinha do bolo. A cereja do bolo. Isso. E eu juntei a minha técnica e a comunicação quando eu comecei a fazer o Academy na Vox, e isso agregou valores com relação à questão da liderança, e eu pude aplicar isso na minha área como contadora. Muito bom. E você falou algo muito interessante. Líder precisa não só dominar o que ele faz do ponto de vista técnico, do ponto de vista de produtividade, você falou muito bem, mas ele precisa ser também um bom comunicador, né? Primeiro, comunicar a visão, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, deixar claro isso é muito importante. Segundo, trazer engajamento também para essa equipe, porque pessoas precisam se sentir pertencentes, como você falou. Elas precisam falar, poxa, eu faço parte disso. Isso. E se o líder não comunica, não deixa claro isso, a gente vai ter uma dificuldade muito grande como líder. Então, comunicação é essencial na vida do líder, sem dúvida nenhuma. Para deixar claro para as pessoas,
Roseli, você fez o curso Academy e depois você migrou para o pós, né? Que é o nosso curso que já vai afunilando ali alguns assuntos, só falando sobre liderança, vendas, apresentações e redes sociais. E a gente está concluindo, inclusive, ele vindo aqui para essa mesa para concluir exatamente essa jornada. Como é que foi para você essa experiência também no curso pós? O curso pós, ele veio trazer ali mais direcionamento, como você falou. Direcionamento com relação ao que eu já faço, tecnicamente, às vezes a gente faz involuntariamente, mas você precisa das técnicas, das ferramentas, de como aplicar isso no seu dia a dia. E o pós, ele trouxe exatamente essa visão para mim. Ter presença, fazer com intencionalidade, isso é muito importante. Não fazer ali, não liderar apenas porque você usa suas habilidades como profissional da área, no caso a minha contábil, mas também colocar isso dentro da sua área, na comunicação e com esse sentimento de pertença, posicionamento e presença. E, claro, com intencionalidade. Então, o pós, ele, como você bem falou, ele foi ali direcionando para que eu pudesse praticar, mas com a intenção realmente de impactar essa transformação na minha equipe. Muito bom, muito bom. E a tua experiência como facilitadora? Me conta como é que foi isso. Você de aluna passou a ser facilitadora da nossa metodologia. Aliás, diga-se de passagem, a Vox2U é a maior rede de escolas de oratória do Brasil, com método único, exclusivo, que, sem dúvida nenhuma, a gente costuma dizer, é transformacional em vários aspectos, do ponto de vista de comunicação e também de comportamento, porque a gente trabalha muito isso em sala de aula também. Como é que foi para você, Roseli, essa experiência? Como isso aconteceu? Greg, isso foi assim, transformador. Foi agregou valores, né, ao meu lado profissional, e eu pude também aprimorar a minha comunicação. Ter mais posicionamento, passar essa segurança, porque tudo que a gente precisa é ter verdade naquilo que você faz, né? Você passar essa segurança, esse controle. Então, eu pude colocar todas essas ferramentas a partir do momento que eu me tornei facilitadora. E isso impacta, assim, de imediato na comunicação, porque o aluno, ele vê isso em você, você inspira outras pessoas a poder trabalhar o medo, a insegurança, ter coragem. Tanto é que uma das primeiras aulas que ficou assim memoráveis para eles foi a questão da coragem, porque a partir do momento que você supera o medo, a tua coragem, ela começa ali a te transformar, porque você consegue fazer as apresentações, se desafiar. Todas as aulas a gente fala, né? É um desafio. É você tá vendo a sua evolução, é como se fosse uma construção. São tijolinhos que você vai ali construindo, a gente constrói juntos. E isso, para mim, se me tornar facilitadora, foi transformador. Porque eu pude colocar em prática todas as técnicas e ferramentas que eu passei pelo Academy. Então, foi assim, único. Eu imagino. E a dinâmica de sala de aula? Como foi para você vivenciar essa experiência também? A troca com os alunos, a dinâmica ali, o dia a dia? Compartilha com a gente aí como é que foi isso. Sim, as dinâmicas a gente se vê ali, né? Porque participar com uma dinâmica, quando eu participei no Academy, exato, é totalmente diferente quando a gente passa a ser facilitador, porque você se envolve com eles e vê eles ali também passando pelo processo de transformação. Então, a dinâmica, ela vem assegurar a tua prática naquilo que você vê na teoria e faz com que realmente o aluno possa estabelecer uma comunicação assertiva, ter segurança naquilo que faz, falar com intenção. E eles se veem ali nessa prática de dinâmica como algo que realmente impacta na comunicação deles. Então, a dinâmica, elas são essenciais no curso de oratória, é o que a Vox já faz, e isso com êxito. Muito bom, muito bom. Bem, é muito bom ter você também no time Vox2U São Brás, uma alegria ter você com a gente. E em relação ao
ao seu trabalho, ao seu dia a dia, as pessoas já começaram a notar, Roseli, viu um negócio diferente aí, Roseli, estou percebendo algumas coisas diferentes, o que você está fazendo, Roseli? É interessante, Greg, você colocar esse questionamento, porque eu faço muito esse questionamento com os alunos. Eles precisam ver a evolução, eles precisam sentir que isso está impactando no meio onde eles vivenciam, em casa, no trabalho, com os amigos. E isso eu pude perceber na prática através do meu trabalho com os meus amigos, na família, o posicionamento. Legal. Muitas vezes a gente com medo do julgamento, de como é que você vai se posicionar, se de repente eu vou falar e vai ser assertivo naquele momento, mas o fato de você se posicionar já leva você de um ambiente para o outro, que é você ter a sua voz realmente impactando. Então, eu sempre pergunto para eles, vocês conseguem já ver essa evolução? Que é importante. Não é da noite para o dia que isso acontece, é gradativo, mas você precisa sentir que realmente a sua voz, a sua comunicação, ela já está impactando no seu meio, no seu trabalho, através do seu posicionamento. Então, sim, muitas pessoas já conseguem. Aí eu acho que desde quando eu comecei no Academy, né, que eu comecei a me posicionar, que eu comecei a realmente ter mais segurança, visibilidade, e isso traz... É natural que isso aconteça porque é a prática da sua voz ali. Perfeito. Se posicionando. Muito bom. Dentro do ambiente Vox2U, com essa observação até de facilitadora, o que você vivenciou ali que marcou? Teve alguma experiência que você viveu, seja como facilitadora ou como aluna, que até aqui marcou bastante para você, algum caso, dinâmica, enfim, alguma dinâmica em dupla que você Sim. fez, enfim, qualquer atividade ali? Olha, Greg, de verdade, todas as aulas, elas são diferentes e elas trazem situações inovadoras. Então, cada aula... Desde o início da aula 1, quando eu fiz o Academy, e era interessante que as minhas aulas eram todas as quintas-feiras. Então, a quinta-feira ela era sagrada, porque eu poderia estar cansada do trabalho, porque um dia é exaustivo, e eu percebo isso em sala também, mas a gente se conectava dentro da sala de aula, e cada experiência vivenciada, cada aula era inovadora. Então, eu não tenho assim como te dizer, não, Greg, numa aula 10 ou na aula 20, enfim. Porque tudo era dinâmico, tudo era aprendizado e a gente saía de lá abastecido de conhecimento. E esse feedback eu também recebo dos alunos. Tem alunos que chegam lá cansadinhos do dia de trabalho, às vezes um dia exaustivo, mas na aula eles se reabastecem, né? Eles se conectam, eles vivenciam e eles colocam em prática tudo aquilo que a gente sugere nas dinâmicas. Muito bom. Então, não tem assim uma aula específica para eu te dizer, não, essa foi mais memorável, porque todas aplicam um diferencial. E isso a gente leva para a vida porque é transformador. Cada uma com seu assunto, com sua dinâmica, elas impactam assertivamente na nossa vida e realmente fazem a mudança que a gente tanto espera ali nessa área vasta que é a nossa comunicação. Eu costumo dizer sempre, Roseli, que comunicação é uma porta que abre outras portas. Exatamente. Né? Você acessa a comunicação e a partir da comunicação você acessa muitas outras coisas. E eu vejo isso aqui em você. Você foi buscar na Vox2U ferramentas e já passou a se tornar também facilitadora e com certeza está vivendo também outras experiências, viverá muitas Sim. outras também. Comunicação realmente é algo muito interessante. Vale a pena a gente se atentar a isso, inclusive segundo as últimas pesquisas que estudam o mundo corporativo, no mundo, a comunicação é uma das habilidades mais requeridas dos grandes líderes e gestores. As empresas estão buscando, valorizando isso, porque comunicação ela é o que faz acontecer, ela vai movendo as pessoas, né? Nós somos movidos através da comunicação, dos estímulos que nós vamos recebendo. Então, comunicação realmente é algo
muito essencial. E eu queria que você, falando sobre comunicação e sobre mover as pessoas, eu queria que você compartilhasse como é que está sendo para você estar aqui agora, nessa experiência pela primeira vez. Como é que está aí a Roseli vivendo essa experiência? Olha, Greg, tudo que é novo, ele gera assim um friozinho na barriga e é natural. Eu costumo dizer para os alunos, olha, a primeira apresentação, se você sentir ali um friozinho, eu não vou já ser um expert na comunicação. É o autoconhecimento, eu senti aquela emoção, aquele efeito, mas depois vem e flui. E eu te confesso que eu estava assim meio apreensiva, porque era a primeira vez já aqui que a gente está fazendo um podcast, mas a gente chega e consegue ali falar com verdade, passar essa comunicação, a nossa mensagem, né? Eu acredito que o mais importante é a gente passar a mensagem sendo verdadeiro e impactando. Então, para mim está sendo maravilhoso, é uma virada de chave também, porque a gente vai se habituando e quando o negócio vai engrenando, a gente vai gostando também. Então, eu estou me sentindo muito, assim, é um ambiente agradável e é uma conversa muito boa. Muito bom. Uma coisa legal aqui, para você, ouvindo você falar aqui sobre isso tudo, você é da área contábil. E a área contábil é uma área muito técnica. Sim. Né, extremamente técnica, que trabalha muito com números, com informações. E talvez para muitos técnicos da sua área, a comunicação, apesar de ser importante, mas ela acaba sendo um déficit, porque eu preciso repassar, transmitir as informações e às vezes essa comunicação ela acaba fazendo falta ali, porque a pessoa foca tanto em aprender sobre a área, o que é legítimo, tem que ser mesmo, sim, mas ela esquece que ela precisa também saber comunicar aquela informação que ela desenvolveu. E você, de novo, é um caso interessante em relação a isso, porque muita gente procura a Vox2U dizendo, será que é para mim? Porque eu sou de uma área muito técnica, será que isso vai me ajudar? Será que não vai? O que você diria para as pessoas, Roseli, em relação a isso? Você tocou num ponto muito interessante, porque embora seja muito técnico, há a necessidade da gente se comunicar. Por exemplo, Greg, a gente faz muitas reuniões, a gente recebe clientes, a gente fala com o presidente da empresa, enfim, até com os nossos liderados. Então, se eu não souber me comunicar quando eu estou diante da minha equipe, talvez é aquilo que a gente trouxe lá no início. Eu vou ali aplicar algumas situações para adquirir o resultado. Mas será que eu vou ser seguido pela minha equipe como um exemplo de um líder que sabe se comunicar, que sabe impactar, que realmente possa flexibilizar no momento que é necessário? Então, eu acredito que em qualquer área, mesmo que ela seja muito técnica, nós precisamos estar sempre em busca da comunicação, porque agregar esse valor do técnico, do lado profissional, da tua comunicação e saber aplicar no momento que vai ser necessário é um passo já que você já sai na frente. Então, nós precisamos, inclusive, profissionais que pensam dessa forma, precisa fazer uma análise de si mesmo, se autoconhecer. De repente você está perdendo oportunidades dentro da empresa por não saber se comunicar, por talvez ficar só na parte técnica ou habitual que você já faz, mas você precisa ir além, de fato. Você precisa ter essa motivação de aprimorar a tua técnica e a tua comunicação para que você agregue isso aí e possa impactar na sua equipe. Muito bom, muito bom. Roseli, para a gente fechar aqui no nosso encontro, você viu, foi rápido, né? Sim, foi tranquilo, tá tranquilo. vendo? Bom, para a gente fechar aqui, aproveitar, tem muita gente nos acompanhando agora, muita gente nos assistindo, e aí, para quem está nos assistindo, entrega um recado final, uma mensagem final do seu coração, para o coração das pessoas, o que você quiser trazer, Roseli, a sua mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Perfeito. Eu diria que, assim como eu, você não pode ter medo de passar a sua mensagem, porque é aquilo que você carrega, é a sua verdade.
E isso se faz através da comunicação. A maneira como você vai impactar na vida do outro, a maneira como você vai se conectar. Porque a comunicação não basta apenas você passar a mensagem e ela ser passada de qualquer jeito. Você precisa realmente passar com verdade, com autoridade, se posicionar e não deixe que ela fique presa sem que você possa realmente passar adiante ou se conectar com qualquer pessoa, independente do lugar que você esteja, do cargo que você ocupa. Você precisa fazer essa conexão, como eu passei por essa trajetória e posso agora, com muita clareza, dizer o quanto isso impacta muito na nossa vida. Essa é a mensagem assim, que a gente precisa realmente vivenciar para poder falar. Tá certo. Muito bom. Obrigado, Roseli, pela sua presença aqui. A gente agradece a sua companhia. Até o nosso próximo VoxCast. E você quer conhecer a Vox2U? Nós estamos em Belém, no bairro de São Brás. Procure a gente no Instagram, vox2u.belém.sambras. Vai ser um prazer ter você com a gente. Até o próximo. Tchau, pessoal.